diabetes tipo 1 é geralmente um diabetes que leva a cetoacidose, é um diabetes grave que se inicia geralmente nas fases iniciais, os 5, 6 anos de vida, o paciente está apresentando já os sintomas da doença e é uma doença que leva à insulina dependente. Ele não precisa, ele não pode usar o antidiabético oral, ele só regulariza a sua glicemia através da insulina. O diabetes tipo 2 é o diabetes do idoso, ele geralmente ocorre a partir dos 40 anos e é por consequência de uma falência pancreática, erro alimentar, tendência familiar e falta de atividade física. Seria o diabetes tipo 2. O diabetes gestacional é um diabetes que ocorre na gravidez. Alguns hormônios levam a sua iniciação. A fisiopatologia da diabetes. É este um grande tema que a gente discute sobre a fisiopatologia. O que é a fisiopatologia? Como se adquire a diabetes? Como eu estava falando nas definições sobre a glicemia, que a glicemia seria açúcar no sangue, nós temos também a insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, em que vai fazer com que a glicose saia da corrente sanguínea e entre para dentro da célula, onde vai ocorrer o metabolismo da glicose, produzindo energia para o nosso funcionamento. Então a insulina é um hormônio importantíssimo, em que está envolvido toda a patologia, a fisiopatologia da diabetes. Hoje nós sabemos que a obesidade é um fator, a falta de atividade física é outro fator que leva à diabetes. Por quê? Porque quando a célula está obesa, ela produz uma substância a substância chamada, que vai levar a uma resistência à insulina. O que é resistência à insulina? Essa substância produzida pela célula obesa faz com que a insulina não carregue a glicose para dentro da célula. Então, a insulina não carregando a glicose para dentro da célula, não vai ocorrer o metabolismo, consequente produção de energia. Isso ocorre, aí o pâncreas percebe que não tem energia e fabrica mais insulina. Então é um movimento de feedback em que ocorre uma grande produção de insulina sem resultado, porque a insulina não é falta de insulina, é a célula obesa que está produzindo essa substância e levando a resistência da insulina à entrada da célula. Então, com essa excessiva produção de insulina pelo organismo, ocorre o cansaço do pâncreas e, consequentemente, a sua falência, que é a diabetes tipo 2. Esse seria mais ou menos um dos fatores, uma das explicações, um dos caminhos que leva a diabetes. Nós temos também o erro alimentar, onde você ingere uma quantidade maior de açúcar, de glicose, de gorduras e de alimentos industrializados. Nós temos, entre esses alimentos, nós temos o biscoito, nós temos o pão comum, nós temos a farinha refinada. Qual a fisiopatologia da farinha refinada? A farinha refinada, ele é um carboidrato que tem as suas partículas diminutas pela refinação dela, e quando ela chega no estômago, ela é totalmente absorvida de uma forma rápida e de uma forma instantânea. Essa absorção rápida faz com que o pâncreas produza uma grande quantidade de insulina. Essa grande quantidade de insulina para metabolizar a glicose que foi produzida pela absorção do alimento rápido, do alimento que foi ingerido da farinha refinada, faz com que o pâncreas, com o tempo, venha a ter também um cansaço e venha a falir. Então seria também uma explicação, a alimentação é refinadas. E aí também está o suco. A explicação do suco. Por que o suco? O suco, ele passa no liquidificador, as suas partículas passam também a minúsculas partículas e a absorção rápida no estômago, levando a uma hiperglicemia
e, consequentemente, o pâncreas produz também, na mesma proporção, uma hiperinsulinemia, uma produção excessiva de insulina para metabolizar toda aquela glicose que foi produzida pela ingestão rápida do suco, que tem suas partículas diminutas e são absorvidas rapidamente. Aí acontece, com o decorrer do tempo, se houver um consumo constante, diário de suco, também pode mais tarde, ao decorrer dos anos, causar diabetes. Então seria uma explicação de por que se adquire uma diabetes através da ingestão contínua de suco processado no liquidificador e com suas partículas diminutas. Aí você levaria também a diabetes. As consequências da diabetes, quando o paciente adquire uma diabetes a longo prazo, seria um diabetes crônico, aí ele tem vários problemas. Aí você tem insuficiência renal, seria a primeira e grave consequência de uma diabetes não controlada, de uma diabetes não medicada, de um paciente que tem seus índices glicêmicos altíssimos. Essas complicações são graves, podendo levar porque afeta outros órgãos, né? Que afeta outros órgãos. Seria a insuficiência renal. Você também poderia ter uma insuficiência periférica dos membros inferiores, uma lesão neurológica dos nervos, fazendo com que o paciente venha até perder uma perna, uma amputação, chamado pé diabético. E tem lesões da córnea, levando à cegueira, lesões do coração também, e lesões até nos vasos sanguíneos, levando junto com o colesterol alto, levando a problemas cardíacos. O tratamento da diabetes. Toda diabetes a gente tem que ter uma conduta frente a ela. Primeira conduta seria o tratamento de forma geral. Primeiro, a atividade física é importantíssimo no controle da diabetes. Aí você tem que começar a fazer a caminhada, a corrida, a natação, principalmente as atividades aeróbicas. É de extrema importância a atividade física. Hábitos alimentares também. Segunda, você teria uma perda de peso. Se você está com excesso de peso, tem que perder peso. O terceiro, melhorar os hábitos alimentares. Escolher os alimentos mais saudáveis, menos industrializados, os alimentos mais naturais e os alimentos menos processados e também com um pouco açúcar e com um pouco doce. Evitar os açúcares em excesso, evitar as gorduras em excesso, evitar a alimentação de pronta absorção, como a farinha refinada, como o pão comum, como os biscoitos refinados. Todos esses alimentos são chamados diabetogênicos, são alimentos que levam a diabetes. E tratamento medicamentoso, você tem aquele tratamento que você usa um antidiabético oral, é o medicamento que faz com que a diabetes vá produzir a insulina e melhore e regularize a glicemia do paciente. Quando os antidiabéticos orais já não agem adequadamente, a gente entra na terceira etapa do tratamento da diabetes, que é a insulina propriamente dita. A insulina administrada por via subcutânea, ele vai regularizar a glicemia do paciente, deixando o paciente com a glicemia aproximadamente nos valores normais, porque quando ela está em valores altos, ela prejudica todo o funcionamento do organismo. Então, essa seria mais ou menos uma ideia, um apanhado geral e rápido sobre a diabetes. E posteriormente nós vamos aqui falar sobre outras doenças como a hipertensão, com as viroses que ocorreu agora e com outros temas que virão pela frente. Eu agradeço a todos por essa palestra rápida, mas de extrema importância, de extrema validade, para as pessoas terem mais ou menos uma ideia e melhorar o seu estilo de vida, melhorar a sua qualidade de vida, para que a gente tenha dias melhores pela frente. Muito obrigado.
life for this. And close my world, never open up to anything that could get me at all. I had to close down everything, I had to close down my mind. Too many things could cut me, too much could make me blind. I've seen so much in so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things you couldn't even believe I would stand in line for this. There's always room in life for this.